membros, de tal maneira que conseguimos contatos com pessoas ilustres que, com seu brilhantismo intelectual, trarão muito a nos iluminar. De tal maneira, então, o Sérgio conseguiu o contato do Gretz, pela amizade antiga que já existe entre eles, e já agradeço antecipadamente por tudo isso, e também já peço desculpas por eventuais erros que a gente venha a causar durante a transmissão, porque tudo isso é muito novo para a gente, eventualmente algumas mancadinhas a gente vai cometer. Gostaria também de agradecer ao Fernando, que está em São Paulo, Fernando Mendes, que nos ajudou com a divulgação de mídia, e nosso especial agradecimento também para a Andréia, que está permitindo que a gente consiga colocar isso em um universo bem maior. Bom, hoje, então, nós teremos a honra de ser brindados com a palestra do Rabino Gretz, Roberto Davi Gretz, argentino, por suposto, com formação no Seminário Rabínico do Hebrew Union College em 1972, tendo atuado profissionalmente na área de 80 a 91, também na Congregação Emanuel em Buenos Aires, com doutorado em Divindade em 1997. Também seu trabalho foi reconhecido na Argentina como um dos fundadores da Assembleia Permanente dos Direitos Humanos, e no Rio de Janeiro foi um ativista também nos movimentos de crianças de rua e interreligiosos. De uma maneira mais ou menos resumida, então, essa é a apresentação do nosso ilustre palestrante, que vai nos brindar sobre o que o judaísmo reformista tem para nos brindar também. Roberto, por favor, a palavra é tua. Gretz. Muito obrigado. Como eu falei com o Sérgio quando estávamos discutindo o título da minha apresentação, eu falei, você bota o título que você quer e eu falo sobre o que eu quero. E, na realidade, eu só quero falar tangencialmente sobre o movimento reformista hoje, chegar nele no final e deixar mais sobre o movimento reformista hoje para a parte das perguntas e respostas. O que eu quero propor hoje, antes que mais nada, é a ideia de que o judaísmo em si é reforma. Não como o movimento que existe hoje, que se chama movimento reformista, mas que o judaísmo, desde o começo, é uma tradição em constante transformação. Vou trazer exemplos de diversas épocas. Vamos tentar ver como se desenvolve esse processo de reforma na nossa tradição, quais são os princípios que às vezes são utilizados para chegar lá. Lamentavelmente, a minha primeira conversa sobre esta apresentação com Sérgio foi talvez 10 dias atrás. Meus recursos em português, meu material em português, minha literatura em português está toda trancada na sinagoga, que está literalmente trancada, então não tenho acesso a esses textos. Tenho que fazer com o que eu tenho aqui em casa, mas espero que seja suficiente para abrir o interesse, o apetite para cada um de vocês depois ir investigar, estudar mais, porque parte do ser judeu identificado hoje com o reformismo, com qualquer outra corrente, é se dedicar ao estudo. Então, de novo, não é o movimento reformista que eu quero falar de uma tradição que se enriquece no tempo, na mudança e na transformação, uma tradição que é capaz de enfrentar os desafios que aparecem de fora e de dentro em qualquer momento. Uma tradição interpretativa que, de alguma maneira, já começa dentro do próprio Tanakh, dentro do que chamamos a Bíblia hebraica. Aparece, de alguma maneira, eu diria já, nos primeiros versículos do Bereshit, onde a controvérsia ou a reforma não é dentro de um judaísmo que ainda não existe, sino o que provoca esta versão de uma história de criação oposta a alguma coisa que estava acontecendo, que era popular na sociedade maior.
no mundo lá fora, antes do início do judaísmo, um mundo politeísta, um mundo idólatra. Existem diversas concepções de como o mundo é criado. Os primeiros hebreus, evidentemente, conhecem essas tradições e mantêm algumas delas, acreditam em algumas delas. E o primeiro capítulo de Bereshit vem a dizer certas coisas que vocês acreditam não são bem assim. Um exemplo. E o exemplo é de onde é que surge esta tradição, é dizer, o que vem antes e de onde é que surge o que nós estamos dizendo. O primeiro capítulo de Bereshit é uma versão muito ordenada da história da criação, correto? Em 7 dias Deus criou o céu e a terra, no primeiro fez isso, no segundo isso, no terceiro isso, no quarto isso, no quinto isso, e cada dia em categorias de coisas que eram criadas. No quinto dia, dentro das categorias, de repente, aparece uma menção sozinha que fala sobre os monstros, os grandes monstros marítimos, os grandes monstros do mar. Versículo 21, se querem checar depois o Tanakh, Hataninim Agedolim. Estes são os monstros. Final do século XX, estudiosos da Torá, que já estão vendo textos interpretados através da tradição judaica, começam a buscar, descobrem e entendem que esta menção aqui, no primeiro capítulo do Bereshit, é um ataque à crença babilônica estabelecida no Enuma Elish, que é um livro, texto sagrado da antiguidade, onde a história da criação é um confronto entre Marduk e Tiamat. Eu perdi a pantalla, vocês me escutam? Entre Marduk e Tiamat, Marduk é o deus dos céus, Tiamat é o deus dos mares, tem um grande conflito, Marduk ganha e com Tiamat, com a matéria de aquele deus dos oceanos, das águas, ele cria o mundo. Existiam, então, nessa tradição, dois deuses que têm uma batalha, um ganha, o outro perde, o perdedor se transforma na terra. Coitado dele, nunca teria esperado isso. Vem o Bereshit e nos diz, não, Deus é o único agente criador. E somente Deus cria e cria tudo. E para dizer que cria tudo de uma maneira polêmica contra a cultura que existia, diz, cria também os monstros do mar, esses Teninim Gagedolim, que eram os remanescentes daquele Tiamat, Tiamat muito perto em Shoresh, em raízes do Tehom, do caos existente na história do Bereshit. Vocês podem... A ideia era que entre os primeiros hebreus ainda tinha aqueles que acreditavam na existência destes monstros sagrados que tinham poderes divinos. Bereshit vem a dizer, não acredita nisso, tudo é produto da criação de Deus. E depois foram investigando e no resto do Tanakh, e não só no Tanakh, sino na literatura rabínica, existem muitas referências a estes monstros sagrados, como existindo quase independentes de Deus e sendo combatidos por Deus. Quer dizer, a velha crença sustentada pelos primeiros hebreus de que talvez havia alguma realidade na independência dos monstros do mar, Bereshit racha com eles. Quando o monoteísmo está estabelecido, poeticamente, metaforicamente, se permitem o luxo de nos dar nova informação sobre esses monstros marítimos. Existem dentro do Tanakh esses dois polos. O primeiro que é o absoluto e o outro que nos lembra
que quando começamos em nossa tradição, Obdei Avodah Zarah Hayu Avoteinu. Nossos ancestrais também foram idólatras e trouxeram parte da idolatria com eles. Trazeram parte da idolatria com eles, o sabemos também no livro de Shemot, no livro do Êxodo, no Shirat Hayam, no Cântico do Mar, cantado depois de que miraculosamente cruzamos o mar e somos livres, e onde cantamos até hoje na liturgia, sem nos perguntar por que cantamos isso, Mi Hamocha Baelim Adonai, Mi Kamocha Nedar Bakodesh, quem é como tu entre os deuses, Adonai? Quem é como tu entre os deuses? Cantamos nós? Nós cantamos isso? Como é que cantamos isso se nós aceitamos só um Deus? Por quê? Porque a ideia de um monoteísmo ético absoluto vai se desenvolvendo muito lentamente no Tanakh. Não chega na forma que nós o conhecemos até a época dos grandes profetas. Mas no começo, pensamos nós também que temos um Deus entre muitos. O nosso começo não é um começo de monoteísmo, o nosso começo é um começo de monolatria. Acreditávamos num Deus entre muitos que existiam. Cada um tinha direito aos seus deuses. Muito liberal, aliás, muito reformista. É só com o tempo que nos vamos concentrar na ideia de um só Deus. Okay? São pequenos momentos na história que aparecem e nos lembram de que isto não é uma construção absoluta, imutável, que existe para todos os tempos. É uma construção que vai crescendo e vai se aperfeiçoando com o passar do tempo. Tem mais um incidente rápido que eu quero mencionar porque é interessante. De onde que nós sabemos a linhagem do rei David, de David Amelech? De onde que nós sabemos isso? Os escritos sobre o rei David aparecem no livro de Shmuel, verdade? Mas no livro de Shmuel, o jovem David aparece, o nome do pai nos é sabido, mas é só isso. Nada mais sabemos sobre o rei David do livro de Shmuel em termos de seus ancestrais, que tinha um pai. Obviamente tinha um pai, e sabemos o nome do pai. No livro de Ruth, no final do livro de Ruth, aparece a genealogia completa do rei David, que se remonta a quem? Se remonta a Ruth, a Moabita. O livro de Ruth é escrito, se crê, os sábios dizem, os eruditos, dizem que se escreveu provavelmente alrededor do século V antes da Era Comum. O livro de Shmuel foi escrito vários séculos antes. O interesse de Shmuel não era o que vinha antes de David. O interesse de Shmuel era começar uma dinastia com o rei David, sem se interessar muito pelo progresso. Shmuel era relutante de nomear um rei e não quer que ninguém pense que o rei tem um merecimento especial além das outras pessoas. O livro de Ruth, escrito mais tarde, quer criar uma genealogia que leva de Ruth a Moabita. Quer dizer que David, Amelech, o rei David, é descendente de alguém que se converte ao judaísmo no século V, antes da Era Comum. Estávamos numa circunstância histórica onde havia muitas conversões para dentro do judaísmo. E, como sempre, tinha aqueles hebreus que aceitavam as conversões e tinha aqueles hebreus que queriam rejeitar as conversões. Alguns que praticavam o purismo genético e outros que estavam abertos. O livro de Ruth é o livro da abertura. O livro de Ezra, o escriba, é o livro dos... O que está acontecendo com esse homem? O livro de Ezra
e Neemias são os mais conservadores. O que Ezra faz quando voltam do exílio babilônico? Ordena aos homens de Judá que divorciem, que mandem embora as mulheres do local que tinham casado que não eram judias. No mesmo tempo, o livro de Ruth nos apresenta com a figura de uma moabita, de uma mulher que voluntariamente entra ao judaísmo. São dois textos que estão em briga dentro do judaísmo. Um informa ao outro e a síntese dele que vai dar lugar aos próximos capítulos dentro dessa história. O Tanaj é um livro de conflitos entre sacerdotes e profetas. Cada um fala uma linguagem um tanto diferente. E há sacerdotes que são profetas. E há profetas que são mais orientados aos rituais, que eram os sacerdotes, e há profetas que são os que questionam não o rito em si, mas o rito no lugar da conduta, e que exigem a conduta. Entre eles, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, etc. Então, esses estão em conflito. Eles vão nos lugares onde se encontram os sacerdotes e atacam o culto. Não porque eles são contra o culto necessariamente, mas porque o culto esconde uma conduta falha no dia a dia da vida deles. De favorecer o rico em vez do pobre, etc, etc, etc. Verdade? Outro lugar onde observamos reforma dentro do Tanaj e depois do Tanaj é a evolução do que chamamos o ritual dos sacrifícios, o rito dos sacrifícios. O rito dos sacrifícios, na narrativa, não na história, na narrativa dos nossos ancestrais, de Abraão, Isaac e Jacó, é que qualquer um podia fazer sacrifícios em qualquer lugar, em qualquer momento. Esse era o culto dos sacrifícios que existia antes de que alguma coisa que viéssemos a chamar judaísmo nos conta. O judaísmo hereda isso. E essa herança depois nós vamos refinando ou distorcendo, depende de que ponto de vista você quer olhar. Mas de qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, assim temos Abraão oferecendo sacrifícios, Isaac oferecendo sacrifícios, quando sentem necessidade de fazê-lo, não em lugares especiais, não em momentos necessariamente especiais. Começa a se estreitar o funil. Primeiro, vão ser lugares especiais onde alguém pode levar os sacrifícios. Se você acredita num Deus nos céus, quanto mais alto o lugar onde você vai oferecer, melhores as chances de que tua oferenda chegue até Deus. Então, essas bamot, os lugares altos, são os que se convertem em lugares onde vão se oferecer os sacrifícios. E os lugares altos são vários. E depois, a gente não pode duvidar que é um grande negócio este negócio dos sacrifícios. Se eu sei que as pessoas vão ir aos lugares altos e eu tenho interesse de abrir meu geschäft de sacrifícios, eu me posiciono nos lugares altos para receber aqueles que vêm a trazer sacrifícios, e assim como começa o culto sacerdotal. Agora, não é em qualquer lugar, qualquer pessoa, não é qualquer lugar, qualquer pessoa, são lugares altos onde você encontra pessoas que são especialistas em fazer os sacrifícios. Você leva teu sacrifício para eles. Depois vem a questão do calendário. Tem momentos em que são mais importantes para trazer ofrendas. Horas do dia, dias da semana, dias do calendário festivo, etc. Cada vez mais vai se restringindo esse de qualquer qualquer lugar, qualquer momento, a certas pessoas, em certos momentos ou em certos lugares. Este funil termina de estreitar-se
com a construção do templo em Jerusalém, do primeiro grande templo. Agora, no judaísmo, sacrifícios e ofrendas só podem ser feitas e trazidas de qualquer lugar a Jerusalém, onde os peregrinos trazem suas ofrendas, entregam elas aos sacerdotes estabelecidos em seu tempo, e estes vão fazer as ofrendas por você. Ok? A pergunta, e agora é quando temos que dar o primeiro passo gigante para pular do bíblico ao pós-bíblico, a pergunta é: o que acontece se este era um funil que começou de uma grande abertura, qualquer lugar, qualquer momento, a só sacerdotes em certos momentos, num lugar, no templo? O que acontece quando o templo é destruído? A questão é: vamos ficar esperando que se constrói o templo de novo, ou vamos encontrar outra forma de manifestar nosso judaísmo? E aqui tem dois momentos. Um na destruição do primeiro templo, com o exílio babilônico, e mais que o exílio, não é mais, mas por um lado o exílio babilônico, por outro lado o profeta Jeremias leva um grupo de hebreus para o Egito. Interessante que ao mesmo tempo se criam duas diásporas. Uma vai para a Babilônia, que são os expulsados depois da destruição, ou que são os expulsados durante o sítio de Judeia e a invasão babilônica de Judeia antes da destruição. E Jeremias, vendo que vem uma destruição a Jerusalém, tira seus acólitos e vai com eles para o lado do Egito. Se criam duas diásporas muito diferentes. A diáspora babilônica, que vai ser um período relativamente curto de diáspora, a diáspora babilônica, depois da destruição do primeiro templo, surge a alternativa à centralidade do templo, que é a Torá. De acordo com os eruditos, provavelmente foi durante esse primeiro exílio babilônico que a Torá começou a ser escrita, não da forma que a conhecemos hoje, mas todas essas tradições que tinham sido orais, agora passam a ser escritas, transcritas, em rolos, que depois voltam com os exilados para Jerusalém e que vão ocupar um lugar, os textos vão ter um lugar de sacralidade paralelo com o segundo templo. O exílio no Egito vai ser diferente, eles vão construir seu próprio pequeno templo lá, mas não tem a mesma potência, mas intelectualmente vai ser importante séculos depois. Mas já aparece agora a Torá como um texto sagrado, além do templo sagrado. E a Torá, o que era? A Torá era o que manteve o povo espiritualmente Desativo unido. e som. Se podem mutar os microfones, eu agradeço. Isso era o que mantém o povo unido. Dá para eles, não temos um templo, agora temos uma Torá. Quando voltamos e eventualmente se reconstrói o segundo templo, já temos a Torá. E a Torá tem um certo poder. Esdra, o escriba, é o que primeiro lê a Torá publicamente, de acordo com os registros que nós temos no Tanakh. E a verdade é que a leitura dele parece que foi muito complicada, porque ele exige que todo o povo se reúna ao redor do templo em Jerusalém. Tem gente que está sustendo o rolo da Torá aberto de um extremo ao outro, e ele lê a Torá do começo até o fim. Como tinha tanta gente, tinha pessoas instaladas no meio do público, do clã que estava lá reunido, que vão traduzindo ou transmitindo o que escutam de Esdra, projetando para trás para que todo mundo possa participar nessa leitura. De aí a tradição dos meturgemam, dos que depois vão se chamar tradutores, mas que não são realmente tradutores, são transmissores, numa época em que não havia microfones nem Zoom, verdade? Então, a função deles era transmitir o que ouviam para que todo mundo até o final possam escutar. Por que chegam a ser chamados tradutores? Porque nós conhecemos bem o experimento.
o Ezra está falando aqui, eu estou parado a 10 metros dele, escuto alguma coisa, passo com alguma diferença, o cara que está a 10 metros de mim passa com alguma... Quem sabe o que chega aos que estão sentados lá atrás? E coitadas das mulheres que não escutavam nada. Mas esse era o processo. A Torá começa a ter uma sacralidade própria, além do templo, e no templo os sacrifícios passam a ter uma sacralidade não tão vital como a tinha no primeiro templo. Mas por que se mantém? Porque há um grupo de sacerdotes que estão interessados em manter a estrutura que lhes dava um certo poder. Um certo poder que agora, à medida que a importância dos sacrifícios vai diminuindo, os sacerdotes se aferram ao poder sem ter uma alternativa espiritual a oferecerem. Essa é uma reforma que acontece pelos cantos e vai chegando cada vez mais para dentro. Se diz que já na época do Segundo Templo é a época em que começa a criar-se o que eventualmente vai se chamar a sinagoga. Por quê? Porque havia muitos sacerdotes, muitos Coanim e Levim, nem todos eles podiam participar no ritual no Templo Sagrado em Jerusalém. Então, o sumo sacerdote divide o país em vamos chamá-las de províncias, ou de pequenos condados, e cada condado tem direito a mandar seus Coanim ao templo para servir durante um pequeno período durante o ano, para que todo mundo se sinta representado e para que os Coanim da periferia não façam uma revolução para se tornar os Coanim do templo. Quando os Coanim do meu condado agora vão para Jerusalém, o povo está feliz com isso, se reúne e durante o tempo que os Coanim em Jerusalém estão fazendo as ofrendas e sacrifícios, este povo se reúne e cria um ritual como se estivessem fazendo sacrifícios, mas não fazem. Que é o princípio da reunião sinagogal, onde vai se estudar Torá, e onde vão se recitar Teilim, e onde vão se fazer as orações que se faziam no templo. Até o final do Segundo Templo, nós já sabemos que existe uma sinagoga dentro do templo. Dentro do próprio Segundo Templo existe um recinto que se chamava de sinagoga, onde tfilot, onde orações eram feitas nos mesmos horários que os sacerdotes estavam supostamente fazendo os sacrifícios. Destruição do Segundo Templo. Agora não temos mais templo. Torno ao ano 70 da Era Comum. Grande reforma no judaísmo. Porque depois do primeiro templo, foram 70 anos até os judeus voltarem a Jerusalém. Agora, o mundo se complicou demais. Diz a lenda em Avot Rabbi Natan que Yohanan ben Zakkai e Rav Yohanan voltam de Yavne para Jerusalém para observar as ruínas de Jerusalém. E Yohanan ben Zakkai está desesperado porque não sabe como vai se fazer chuva, de onde vem o perdão agora que não podemos levar nossos sacrifícios ao templo. E Yohanan lhe responde: não fique triste, não, pois temos uma forma alternativa do perdão igual a que produzia o templo, que é realizar boas ações. Como está escrito, Deus deseja amor e não sacrifícios. Então, o que na cabeça de um era como vamos a sobreviver como judeus sem o templo, para outro era quando o templo foi destruído, a solução já tinha sido oferecida. Isto existe em muitas versões diferentes. Outras versões incluem que não só que a questão das boas ações, mas as filot eram a alternativa ao templo, que já existiam e já eram conhecidas, mas Imtuvim era a alternativa, etc. Eram todas fórmulas de como vamos continuar quando o templo foi destruído. Essa foi
talvez a transição, a reforma maior que o judaísmo teve que fazer desde sua criação. Era recriar-se face não só a destruição do templo, sino agora também da total perda de independência nacional. Ok? Essa foi uma grande revolução. E o que saiu daquela revolução? Daquela revolução saem, pelo menos, duas coisas importantes para nós. Por um lado, sai o cristianismo, verdade? Por outro lado, sai o judaísmo rabínico. Por um lado, nos primeiros séculos da Era Comum, vai surgir o que se conhece no mundo cristão como o Novo Testamento. Por outro lado, o judaísmo rabínico é criado através de Mishnah, Gemara, etc, etc, etc. A tradição se reinventa e começa de novo. A Torá, que foi seguida pelos Neviim e os Ketuvim, quando que foram escritos? De acordo com os eruditos, novamente, os livros do Tanakh foram escritos provavelmente durante um período de 1000 anos, verdade? Desde que se começa a escrever até que se termina de escrever, não quer dizer que a Torá é o que foi escrito primeiro. Tem livros dos profetas que foram escritos antes de que a Torá, como ela volta da Babilônia, existe. Existem textos dentro da Torá que sabemos que são mais antigos que os textos onde estão inseridos, principalmente as partes proféticas, as partes poéticas, Shirat Hayam, Shir Dvorah. Essas partes poéticas são mais antigas e depois são insertadas no texto da Torá. Quer dizer que é um período de 1000 anos durante o qual a Torá vai ser escrita. E cada uma delas, cada um desses períodos acrescenta e muda alguma coisa, permite recuperar noções antigas e permite introduzir noções novas. Quando que se compila o Tanakh vai ser o cânon do Tanakh, vai ser feito no primeiro século da Era Comum. Mas o dado interessante é que antes de que nós, como judeus, tenhamos um cânon, é dizer, tenhamos o texto do Tanakh como o conhecemos mais ou menos hoje, este Tanakh já tinha sido traduzido ao grego. E a tradução do Tanakh ao grego acontece entre o século III e o século I antes da Era Comum. E existem livros dentro do Tanakh, dentro dessa tradução ao grego, que não fazem parte do nosso Tanakh. Por quê? Porque na hora dos sábios se reunirem para definir o cânon, eles têm uma discussão que envolve religião, que envolve filosofia, que envolve política e que vai definir por que alguns textos que tinham entrado naquela tradução ao grego não vão entrar no nosso Tanakh. Um dos exemplos clássicos que eu gosto de dar é o livro dos Macabeus. Verdade? Quem são os que definem o cânon? Quem são estes sábios reunidos em Yavne ou onde for, que decidem quais são os livros que vão entrar na Torá, no Tanakh? São os Prushim, os fariseus. E os fariseus tinham tido enfrentamentos muito violentos com os sucessores dos Macabeus, com os reis do período dos Asmonaim, reis que tinham atacado os fariseus, que tinham eliminado eles violentamente, que tinham expulsado eles do Sanedrim. E os Prushim têm longa memória. Quando, depois da destruição, os fariseus são o grupo que vai dominar o judaísmo, do qual depois vão vir os sábios, os Chachamei Israel, eles decidem que o livro dos Macabeus, que celebrava a vitória militar de Judas Macabeu, que falava dos reis que o sucederam, que é de onde conhecemos a história realmente,
não vão ser parte de nossa literatura. E aí tem um problema. O problema que os sábios têm é, mas o povo celebra Hanukkah. Se não temos o livro dos Macabeus como parte da nossa literatura sagrada, o que fazemos com essa celebração? Bom, você vai ter que seguir até a Gemara, até o período talmúdico, para encontrar no Tratado Shabbat, numa discussão de quando se acendem as velas de Hanukkah, antes ou depois das velas do Shabbat, que alguém pergunta, mas Hanukkah, de onde que vem Hanukkah? E aí os sábios respondem com o milagre do óleo, que é descoberto que ia durar só um dia e dura 8. Milagre este que não aparece no livro dos Macabeus. Milagre este que não aparece na história de Flávio Josefo. É inventado pelos rabinos porque a festa já existia, não vamos eliminá-la. Aliás, todos os povos têm uma festa na época de Hanukkah, que é o solstício de inverno. Como podemos nós não ter uma festa nessa época? Mas é um milagre que celebramos a vitória de Deus, não a vitória militar dos Macabeus. De novo, quem reforma e quem não reforma? Qual é a tradição e qual é a invenção? Verdade? Onde estamos? Eu vou ter que avançar muito mais rápido, senão não vamos terminar hoje. Não vamos acabar com o que queria dizer. Bom, de Yavne vamos rapidamente para a Mishnah. O que é a Mishnah? A Mishnah é, basicamente, a compilação de ensinamentos, de leis, de condutas, de formação, que surgem na prática dos judeus desde o século II antes da Era Comum até o século II da Era Comum. Por que se juntam a escrever a Mishnah? Porque, de acordo com o que nós sabemos, muito tinha sido criado para que o judaísmo possa sobreviver depois da destruição do templo, quando teve que se reinventar. E o Danassi diz, se não escrevemos, vai se perder, vamos nos assimilar, não vai haver uma unidade. O que ele escreve, ele convoca seus colegas, que trazem todo o seu conhecimento, mas nós sabemos que, ou de propósito, ou sem querer, ele não convida todos os colegas. Ele convoca os que conhece. Se eu vou fazer um trabalho desse, eu quero fazer com meus amigos. Então, existem outros textos paralelos na Mishnah que não estão na Mishnah, mas que também não são esquecidos, que vão aparecer e ser citados depois na Gemara, e que vão ter valor maior que os textos dos Amoraim. Então, se vai criando documentos que vão ajornando o judaísmo e vão transformando o judaísmo. A Mishnah como continuação, e a Mishnah, eu diria, como começo de um processo que vai ser chamado Halachá. Halachá, por mais que pareça difícil acreditar nisso hoje, Halachá é um processo evolutivo e, fundamentalmente, um processo ético. As aberrações que surgem hoje em dia do mundo haredi podem facilmente fazer pensar o contrário. Mas a Halachá é um processo evolutivo fundamentalmente ético. A Halachá não é a lei fechada, a Halachá é como se define a lei em cada momento nesse andar constante do povo judeu pelo mundo. Não vou me deter nas aberrações do mundo haredi, cada um de vocês nos conhecem, e esse caráter evolutivo e ético são princípios inerentes ao processo halágico, baseado nas leis que emanam da Torá e com uma extrema sensibilidade ao menos privilegiado.
os Jajamei Israel, los sábios de Israel, respondem às circunstâncias econômicas e sociais de seu momento. Atuam de acordo com os ditados da sua consciência e acham respostas a situações que eram constantemente cambiantes, mutáveis. Vou dizer isso muitas vezes, eu não sei muito bem como dizer isso em português, e não me lembro de quem que falou isso originalmente, não é meu, mas alguém falou: where there is a rabbinic will, there is a rabbinic way. Quer dizer, onde os sábios queriam achar uma solução ao problema, a solução era achável. Não havia problema que não podia ser não resolvido, verdade? E alguns dos princípios que usaram os sábios para introduzir estas mudanças, em certos casos era o princípio de que Lo Bashamayimi. Está escrito no livro de Dvarim que a Torá não está nos céus para que você diga quem vai ir para lá em cima para buscar e ver, trazer e me dizer o que eu tenho que fazer. A Torá é aqui da terra, a Torá é nossa, dizem os sábios, para nós interpretá-la. Lo Bashamayimi. De aí vem a famosa lenda em Bava Metzia, de um trecho que eu gosto de citar muito, e esse vou ler rapidamente porque eu tenho ele aqui em uma tradução ao português, feito pela minha amiga Bia Bach, não sei se ela está conosco hoje. Aprendemos, se trata de um forno que estão discutindo se é kasher ou não é kasher, se o forno se pode ser usado ou pode não ser usado. Vou complementar. Tem sido ensinado. Rabi Eliezer diz que o forno não é kasher, os sábios dizem que o forno é kasher. Nesse dia, Rabi Eliezer apresentou todos os argumentos imagináveis, mas eles, os Jajamim, não os aceitaram. Diz-lhes eles, se a Alahá concorda comigo, que esta alfarrobeira o prove. Então a alfarrobeira se deslocou 100 covados do seu lugar. Outros afirmaram 400 covados. Prova alguma pode ser dada por uma alfarrobeira, dizem os Jajamim. Mais uma vez, Eliezer lhes diz, se a Alahá concorda comigo, que o riacho o prove. Então o riacho vira para trás, torna sua corrente. Prova alguma pode ser dada por um riacho, eles responderam. Novamente, Rabi Eliezer os incitou, se a Alahá concorda comigo, que as paredes da escola o provem, do Beit Midrash, onde eles se encontravam, aos que as paredes se inclinaram prestes a cair, mas Rabi Yoshua repreendeu as paredes, dizendo, quando os sábios estão envolvidos em uma discussão alágica, por que vocês têm que interferir? Não se metam no nosso negócio. Por isso, em honra a Rabi Yoshua, elas não caíram, nem retornaram à posição vertical em honra a Rabi Eliezer. E elas ainda estão de pé, assim inclinadas. Mais uma vez veio Eliezer e lhes disse, se Alahá concorda comigo, que os céus o provem. E aí, bat-kol, uma voz celestial, gritou, por que vocês discutem com Rabi Eliezer, vendo que em todas as questões Alahá concorda com ele? Mas Rabi Yoshua levantou-se e exclamou, Lo Bashamayimi, não está no céu. Calou a boca do bat-kol. O que ele queria dizer com isso? Disse Rabi Irmiá, que a Torá já foi dada no Monte Sinaí, nós não prestamos atenção a uma voz celestial, a bat-kol, porque há muito tempo tu, Deus, escreveste na Torá no Monte Sinaí, decidimos pela maioria. Lo Bashamayim, dos argumentos que vão utilizar os rabinos para se permitir ampla transformação do judaísmo do período templo ao período pós-templo. Outro princípio que eles vão usar com alguma frequência é Et la asot ladonai, hefkeru toratecha. Eles subvertem um versículo que diz, literalmente, é hora de actuar por Deus porque estão se rebelando contra a sua Torá, e os sábios o traduzem como é hora de actuar para Adonai, vamos a subverter a Torá. É um jogo que eles fazem
que quer dizer subverter a Torá? Se eu não subverto a Torá, se eu não dou volta a ela, se ela não pode mais ser praticada como ela foi escrita, eu tenho que ter a liberdade de criar uma interpretação, ainda que não possa basear ela na Torá. Hillel o Sábio não é quem usa esse argumento, mas ele é que produz um dos grandes exemplos de onde a Torá, como estava escrita, não era mais praticável, onde aprendemos que Hillel itkin prosbul. Hillel decreta uma instituição que se chama prosbul. A que se refere? Existia a questão do ano do jubileu que cancelava as dívidas. No período bíblico, onde era toda agricultura e as terras estavam equitativamente divididas entre tribos, clãs e famílias, quando chegava o ano do jubileu, as terras voltavam a seus antigos, não eram donos, mas eram quienes a trabalhavam, porque a terra era sempre de Deus. Mas havia uma redistribuição de terra. Quando a sociedade não é mais, primeiro, independente, segundo, baseada na agricultura, terceiro, começando a urbanizar-se e dedicada ao comércio, cada vez que se aproximava o ano do jubileu, os ricos deixavam de emprestar dinheiro aos pobres, porque sabiam que quando chegava o jubileu, a dívida seria cancelada. Assim, o que na Torá era um princípio ético de redistribuição, de não acumulação de riquezas, etc., etc., para proteger, ao menos protegido, aquele que tinha perdido sua terra, agora está sendo usado o argumento para não emprestar. Hillel itkin prosbul, Hillel inventa uma instituição que não existia biblicamente, eu digo que é a origem dos bancos, nomeia o Beit Din como intermediário, os ricos emprestam dinheiro ao Beit Din, o Beit Din o transmite aos pobres que o precisam, o jubileu não cancela as dívidas, porque o Beit Din não existia no período bíblico e a Torá é omissa a respeito. É uma nova circunstância e eles respondem com uma reforma, não se preocupando com que literalmente estavam em violação de alguma coisa que tinha sido escrita no nosso texto mais sagrado. E talvez, não quero entrar em muito detalhe, porque senão não vamos chegar. O outro princípio que vamos usar muito frequentemente é citar de novo, biblicamente, Chai Vachem. A Torá é um instrumento que nos foi dado para viver por ele, não para que morrer por ele. E, consequentemente, Pikuach Nefesh, tudo o que tem a ver com salvar vida, cancela ou anula temporariamente regras da Torá. Então, se alguém está se afogando em Shabbat, você se joga na água e ajuda a salvar ele, ainda que Shabbat e que uma proibição de carregar coisas no Shabbat, o que for. São todos pequenos princípios que vão ser usados. Nas discussões rabínicas, a partir da Gemara, onde essas discussões aparecem, o interessante é que há um alto grau de tolerância entre diferenças de opiniões, entre maioria e minoria. E momentos em que não podem reconciliar ou decidir qual vai ser a decisão e deixam isso para uma geração posterior ou para Yemei HaMashiach. Quando o Mashiach venha, ele vai resolver essa questão. Mas entre eles, ainda quando estão em grave oposição ideológica, as discussões vão concluir com Eilu ve'eilu divrei Elohim Chaim, as palavras deste e as palavras daquele, as duas são palavras do Deus vivo, quer dizer, não desqualificamos a tua opinião, ainda que for a minoria. E, aliás, se você é um sábio importante, pode continuar fazendo o que fazia por mais uma geração até que se defina a vontade da maioria. E outro argumento que sai claramente destas discussões é, e que o Talmud cita, depois de grandes brigas entre os sábios, mas os filhos deste e as filhas de aquele casavam uns com os outros. E aponto estes exemplos porque são muito diferentes da nossa realidade contemporânea, onde negamos completamente a autenticidade do outro se o outro não concorda com a gente, e onde temos exemplos de grupos que não permitem que seus filhos casem
com filhos de um outro grupo. Na história eram os Mitnagdim e os Hasidim, ou entre seitas hasídicas diferentes, e hoje, evidentemente, sabemos como isso é prevalecente na vida judaica. No Talmud existia essa liberalidade, verdade? Essa literatura que começou com a Mishnah se expande na Gemara ao ponto que temos duas, uma Babilônia e uma Palestina. Por quê? Porque eram duas escolas de pensamento diferentes que tinham contato umas com as outras. Às vezes os sábios da Palestina iam para a Babilônia para aprender, outras vezes os sábios da Babilônia iam para a Palestina para aprender e traziam o que aprendiam, levavam de volta para seus centros de estudo, suas academias. Talmud palestino, concluído ao redor do ano 350, 400 da Era Comum, o Talmud babilônico somente no ano 600, em torno do ano 600, e imediatamente que o Talmud está completo, surge uma nova necessidade de interpretar, porque o Talmud é enorme, e a expansão da vida judaica vai por todo o mundo conhecido em cada momento. Os judeus vão se expandindo por todo o mundo conhecido até o momento em que está se falando. Então aparecem novas necessidades. Eu estou numa pequena comunidade no norte da África, quero saber, tenho uma pergunta sobre kashrut, mas a especialidade do sábio que reside na minha cidade não é kashrut, é gitin, é divórcio. Então eu mando uma carta para um sábio que eu sei que é especialista em kashrut, peço uma opinião para ele, ele me responde, a resposta dele passa a ser válida para a minha comunidade, mas eu sei perfeitamente bem que outra comunidade escreveu uma pergunta muito parecida para outro sábio que é especialista em kashrut, e a resposta dele não é a mesma, e se vai gerando uma grande confusão. Essa confusão que chamamos a literatura de Sheilot Utshuvot, de perguntas e respostas, perguntas que se mandam aos sábios, especialistas em certos campos, que recebem respostas, vão ser coletâneas, eventualmente, mas vão levar à necessidade de codificar, de criar códigos que permitem aos judeus saberem o que fazerem. Existe um código? Existem muitos códigos. Existe um código atrás do outro, até o Shulchan Aruch no século XVI. Verdade? Existem precursores e precursores e precursores, que são tentativas em diversas comunidades de dizer como vamos a praticar nosso judaísmo. E se existem diversos, é porque não eram idênticos. O mesmo pode-se dizer sobre o Sidur. O Sidur que o primeiro Sidur, como compilação, não como lista de coisas que alguém tem que recitar quando está na sinagoga, sino como texto completo, não aparece até o século X. E no momento que o primeiro Sidur aparece, provoca que uma multitud de Sidurim apareçam no mundo judeu. Por quê? Porque esse Sidur não faz a oração como eu a faço. Então eu escrevo um Sidur para a minha comunidade. E a minha comunidade, que tem uma ao lado que faz diferente, vai escrever outro Sidur. Quer dizer, a ideia de que o judaísmo era monolítico desde o começo, que nunca mudou, que nada muda constantemente numa mesma geração e de uma geração até a próxima. O processo de mudança, o processo de reforma é constante. E o processo de mudança e de reforma nos traz conhecimentos que são imensos. Antes de chegar ao Shulchan Aruch, século XII, Maimônides, sábio espanhol no Egito, grande codificador, escreve duas grandes obras. Uma delas para o judeu do dia a dia, que quer saber como fazer Mishneh Torah. Outra para os judeus que no Egito da época de Maimônides estavam se afastando do judaísmo porque o judaísmo parecia ter ficado para trás filosoficamente. Havia um grande renascer neo-aristotélico dentro do mundo islâmico, que tinha um grande auge e que trazia grande inteligência e grande sabedoria, e
os judeus da época de Maimônides, os jovens, digamos, estão à busca de algo novo, os universitários de hoje estão à busca de algo novo. Para eles, Maimônides escreve o Moreh Nebuchim, a Guia dos Perplexos, um livro que ele não escreve em hebraico para não confundir ao judeu da rua que está satisfeito com cumprir as mitzvot. Ele escreve o Moreh Nebuchim para aqueles que estavam se afastando, para mostrar que o que eles achavam tão avançado no mundo lá fora já existia dentro do judaísmo na interpretação neo-aristoteliana da tradição judaica. Escreve para um lado para os tradicionalistas, para outro escreve em árabe para os que estavam se afastando. Grande problema de Maimônides quando um amigo dele, um discípulo dele, traduz o Moreh Nebuchim para o hebraico. Aí estes judeus tradicionais leem e não a única vez no judaísmo que textos judeus são queimados, porque estão tão desgostados com o que Maimônides tinha falado no Moreh Nebuchim. Quer dizer, na mesma cabeça deste sábio existe o que ele pode dedicar aos tradicionalistas e o que ele quer dar àqueles que ele sente que estão se afastando porque não podem aceitar a tradição como está sendo vivida. Yosef Karo, século XVI, Palestina, Sfat, místico por um lado, grande místico por um lado, grande codificador pelo outro. Começa com o Bet Yosef, que é um comentário a um código anterior a ele. Arbaturim, de Albo. Mas isso é uma obra quase filosófica, interpretativa de um código legal. Não é o que o povo precisa. O povo precisa uma outra coisa, que vai ser o Shulchan Aruch, que é o que eu tenho que fazer quando me diz o que quer dizer Shulchan Aruch, a mesa posta. Não me pergunta o que eu quero comer, não me pergunta qual é o cardápio de hoje à noite, me bota a comida na mesa, amigo. E isso que Yosef Karo faz. Escreve um código que todo mundo pode seguir. Todo mundo é um problema, porque este código que Yosef Karo escreve é o que ele conhece, o que ele pratica, é um código onde ele utiliza comentários anteriores e códigos anteriores, vai buscando decisões pela maioria dos códigos que ele está estudando, mas, em última instância, se refere ao mundo sefaradi que ele conhece e onde ele vive. Assim que o Shulchan Aruch aparece, Moisés Isserles, na Europa Central, diz, mas isso não somos nós muitas vezes não é um espelho do que nós fazemos diferente. Então ele escreve uma obra chamada Mapá. O Mapá é a toalha de mesa. Se você me deu a mesa posta, eu vou botar uma toalha na mesa para fazer mais bonito, e faz um supra-comentário no Shulchan Aruch, indicando quando que Ashkenazim fazem as coisas diferentes do que faziam no mundo sefaradi. E até hoje em dia, as edições do Shulchan Aruch contêm o Shulchan Aruch de Yosef Karo e o Mapá de Isserles. E mais além disso, em torno da página, como em todas as fontes judaicas, os comentários que vão agiornando, interpretando o que está dito no título central. A grande importância do Shulchan Aruch. A grande virtude do Shulchan Aruch foi que deu esse texto central que todo o mundo podia se orientar por ele durante algum tempo. Um momento em que o mundo judeu continua expandindo-se geograficamente, é um momento em que o mundo judeu começa a chegar a um novo continente, pouco depois, etc. Então, precisava desse texto central que servisse de âncora para uma prática judaica. O problema do Shulchan Aruch, não era problema em si do Shulchan Aruch, mas o problema que é criado a raiz do Shulchan Aruch, é que o Shulchan Aruch é criado muito próximo do momento em que a imprensa começa a funcionar. Até agora, todos os livros que nós falamos existiam em forma manuscrita. O Shulchan Aruch vai ser impresso. Impresso quer dizer, pode ser distribuído em quantidades. Uma grande vantagem.
A desvantagem é que a impressão era cara e que até agora sempre havia sido renovável simplesmente por copiar uma coisa diferente. É dizer, eu tenho um texto, eu posso copiá-lo e não ser fiel ao original que tenho ao meu lado, mas inserir no texto o que está passando no meu tempo, ou botar comentários em volta que indicam a mudança. Uma vez que imprimo, já essa flexibilidade não existe mais. E isso vem exatamente num momento em que grande parte do mundo judeu vai entrar na pior fase da Idade Média. Vamos chegar a 2 séculos de o que eu chamo de oscuridade, onde temos a vantagem agora de ter um texto que nos sustenta e que nos alimenta, mas, por outro lado, temos tanta pressão externa sobre nós que não temos capacidade de criar. Não somos criativos, somos conservadores. Vamos a conservar, conservar, conservar. E essa conservação, essa que acontece na guetoização dos judeus na Europa Central e na Europa Ocidental, essa falta de participação na sociedade maior, essa ausência da terra prometida, vai criar esses 2 séculos que, por primeira vez, coisas acontecem no mundo lá fora, o mundo lá fora sai da Idade Média, entra na Renascença, há uma criatividade intelectual enorme, enquanto que nós estamos trancados dentro do gueto, do shtetl, etc., sem contato com esse mundo externo. E isso vai continuar até a emancipação. Eu diria que a principal diferença no judaísmo, na vida dos judeus, antes da emancipação, quer dizer, nesses 2 séculos anteriores, e o que vem depois da emancipação, é que antes da emancipação, se um judeu desejasse deixar de ser judeu, era uma tarefa difícil. Pular o muro para ir para o mundo de fora era uma tarefa difícil. Era abandonar toda uma comunidade e entrar num mundo que não o queria, que não queria aceitá-lo. Quer dizer, se você não fazia nenhum esforço, você automaticamente continuava vivendo como judeu, porque vivia nesse entorno social, entorno político, entorno religioso, onde não havia outra coisa. Se você queria sair de lá, tinha que fazer um esforço. Depois da emancipação, se você quer permanecer judeu, você vai ter que fazer o esforço, porque o mais fácil é se assimilar, porque agora você tem essa possibilidade. A emancipação dá ao judeu, em certos momentos, a possibilidade de plena cidadania. A plena cidadania vinha com condições, e parte das condições era deixar de lado o corporativismo judeu. Esse é o grande câmbio que a emancipação traz. Mas, como desafio, o judaísmo, de novo, após a emancipação, tem que se reinventar. Ou seja, se vou viver nesta sociedade, agora, como participante na sociedade de fora, que me convida a participar, eu tenho que poder fazê-lo como judeu. E vai ser nesse momento que começam a aparecer, no final do século XVIII, começos do século XIX, até meados do século XIX, a aparição dos movimentos judeus. O primeiro movimento, evidentemente, é o movimento reformista, que aparece na Alemanha. Agora, eu quero dizer, não vou me deter nisso, mas para indicar para vocês que não é um fenômeno só da Europa Ocidental. Na Europa Oriental também estava acontecendo uma revolução judaica nesse momento. Qual era a revolução judaica? O mundo da Europa Oriental tinha se concentrado nas yeshivot, no pilpul, na extrema... Só um judeu sábio é um judeu válido. Em um mundo onde o judeu vivia empobrecido na situação de shtetl e de gueto. E isso produz eventualmente uma revolução que é o surgimento do Hassidismo, do movimento do Besh, do Baal Shem Tov.
que inicia um movimento que traz uma alegria às massas judeas que tinham sido completamente desplazadas ou ignoradas pelas elites nas cidades, em Vilna, etc., etc. E essa é a revolução lá. Essa é a reforma dentro da Europa oriental, verdade? Eles têm sua revolução, o mundo ocidental tem a outra revolução. Por quê? Porque no mundo ocidental, o que aconteceu depois da emancipação é que muitos judeus, descobrindo que o mundo lá fora tinha avançado, enquanto que eles tinham ficado trancados no gueto, saem correndo para catch up, para alcançar aquele mundo ocidental e aquela cultura que eles tanto ansiavam. Eram as universidades que começavam, mas para entrar nas universidades, você tinha que passar primeiro pela pia baptismal, porque as universidades, em geral, pertenciam à igreja. Então, havia um grande movimento de conversão ao cristianismo. A reforma surge como uma resposta a essa corrida à assimilação. Diz, não, você não precisa se converter para ser moderno e judeu ao mesmo tempo. E é assim que começa, pré-reforma, Moses Mendelssohn traduzindo a Torá ao alemão, como forma de introduzir a linguagem da modernidade para os judeus que não o falavam e para permitir que se integrassem no mundo. E assim começa a reforma. Os movimentos conservador e o movimento que hoje chamamos ortodoxia moderna surgem como desprendimentos daquela reforma original. O movimento reformista começa, é muito reformista, um grupo de judeus que haviam entrado na reforma saem porque dizem vocês foram longe demais e começam o que vai ser conhecido como movimento conservador. Na Europa, estou falando antes de chegar aos Estados Unidos. Samson Raphael Hirsch, saindo da ortodoxia maior, vai criar uma ortodoxia moderna, que também, de acordo com Samson Raphael Hirsch, permite ao judeu ser um cidadão no mundo na rua e judeu integramente no lar e na sinagoga. São os três iniciais movimentos, meados do século XIX, que aparecem, rapidamente se mudam aos Estados Unidos, onde há uma grande mudança de judeus da Europa perseguidos, primeiro da Alemanha na década dos 40, 80, depois da década de 80 até começo do século XX da Europa oriental. Milhares e milhares de judeus se convertem rapidamente em um centro importante de vida judaica, porque não existiam antecedentes, porque era tabula rasa, porque era algo completamente novo. A reforma chega lá com muita força, porque não havia uma religião estabelecida, não havia uma religião organizada, cada um fazia o que podia. Então, a reforma tem um território muito fértil para poder se desenvolver. E principalmente porque os primeiros migrantes nessa época são os migrantes da Alemanha e da França, que traziam já uma tradição reformista. Os reformistas na Europa tinham que lutar muitas vezes contra os poderes políticos e contra seus irmãos ortodoxos que não os queriam aceitar dentro da comunidade. Nos Estados Unidos esse perigo não existia. Então a reforma cresce. A ideia de Isaac Mayer Wise, que é o rabino fundador dos movimentos reformistas nos Estados Unidos, em seu momento a ideia do Isaac Mayer Wise era que estava criando um judaísmo norte-americano, que era um judaísmo, todos os judeus iam pertencer a isto. Não ia haver necessidade de outros movimentos. Por quê? Porque este era o único que existia. Mas, como nós sabemos, o único nunca é o único por muito tempo, e quando chega a grande migração dos judeus da Europa Oriental, que estão mais arraigados nas tradições, descobrem que a reforma fazia coisas que eles não queriam, e de aí surge, nos Estados Unidos, primeiro que vai ser um movimento conservador, baseado no Jewish Theological Seminary em Nova York, e depois Yeshiva University, que vai ser essa neo-ortodoxia. De novo, a criação dos movimentos. Movimentos que indicam que o judaísmo está sempre em movimento. Hoje em dia, e com isso vou... já deveria ter concluído há muito tempo. Peço desculpas, não olhei no meu relógio.
Hoje em dia o movimento existe em 60 países, existem aproximadamente 70 sinagogas reformistas em Israel, pequenas, ainda nascendo. É o movimento mais importante dentro dos Estados Unidos. Existe na Europa ainda com as âncoras dos sobreviventes do Holocausto da segunda geração e terceira geração, que pesa muito, consequentemente o movimento na Europa é mais tradicionalista que o movimento nos Estados Unidos. E existe o que esperamos seja criado na América Latina através da União do Judaísmo Reformista. Vou acabar por aqui para dar um pouco de tempo para perguntas. Falei demais. Agora, não sei quem vai manejar o das perguntas, eu não sou responsável. Eu mutei todo mundo porque estava todo mundo entrando no sistema, então eu vou pedir para que as pessoas que tenham perguntas coloquem no chat para o Roberto poder responder. Ah, você quer no chat, ok. Acho que é mais fácil, né? Ok, então vão escrevendo. Eu falei 1 hora e 10 minutos, eu acho que nunca falei tanto. Quem não consegue escrever, se quiser levantar a mão, eu consigo habilitar o microfone. Sérgio Feldman. Habilita o microfone dele. Andrea, você consegue habilitar o Sérgio? Andrea, você me escuta? Não, tá. Ah, agora sim, Sérgio. Primeira coisa, Roberto, eu vejo de onde eu aprendi essas coisas, sabia? Ao ouvir você falar, muitos anos depois, muitas coisas eu falo, eu não sei de onde eu tirei, qual é a fonte, entendeu? O mestre é o mestre, tá? Só que você falou muita coisa para que o público possa absorver, obviamente. Eu achei, assim, espetacular, um conteúdo maravilhoso, uma percepção do que é a dinâmica, a capacidade de adaptação. Ok, chega. Qual é a pergunta? Não, a pergunta é a seguinte. A reforma é inerente a uma questão que eu tenho trabalhado muito hoje em dia, a sobrevivência do judaísmo. Eu não acredito numa base sobrenatural para a sobrevivência do judaísmo. Não acredito que o judaísmo sobrevive porque nós somos o povo eleito e Deus nos protege. Eu acredito, e queria, assim, 2 palavras suas sobre isso, que o que faz o judaísmo sobreviver, além dessa capacidade de adaptação, dessa dinâmica, é a educação judaica. Então, eu queria que você falasse o link entre a reforma e a educação judaica, sim, em algum tópico. Isso aí daria para uma outra palestra. Eu queria ouvir alguma coisa sua. Ok? Ok. Deixa eu pensar Vou silenciar o meu. Olha, o que eu não falei para vocês é que o que não se adapta, o que não reforma, o que não muda, morre. Ok? Historicamente. Todos os movimentos que foram os movimentos mais fechados, conservadores na história judaica foram caindo fora, ficando do lado. Ou existindo como uma religião diferente, independente. Os samaritanos nunca aceitaram livros fora dos 5 livros de Moisés. Bom, caíram fora, não aceitaram o resto do Tanakh, não fizeram parte do povo judeu.
os zelotas e os saduceus, que na época da destruição do templo afirmavam que não podia haver sobrevivência sem independência territorial, terminam lutando até o último homem em Masada e não sobrevivem. E assim por diante. É dizer, quem não muda, ou se separa e cria uma outra coisa, ou morre. Essa é parte dessa tradição de renovação. Em termos de educação, a educação é fundamental. O importante é entender de que nos educamos para quê dentro do judaísmo? Nos educamos dentro do judaísmo para, por um lado, viver em comunidade, por outro lado, estender-nos para fora da comunidade, por terceiro lugar, nos educamos em valores que são o embasamento das práticas que vamos realizar no nosso dia a dia. Práticas que não têm um embasamento em valores tendem a tornar-se práticas impotentes. E práticas impotentes são práticas que sobram, que você vai deixar de lado porque não são mais essenciais. Práticas essenciais são aquelas que estão embasadas em valores éticos que sustentam uma comunidade que tem uma história em comum e um destino em comum, que sentem essa coisa do destino em comum, e que tem uma relação com o mundo exterior e uma contribuição a fazer a esse mundo exterior, assim como tomamos dele, temos alguma coisa para dar. E esses são princípios fundamentais, não de um educador profissional, sino de alguém que diz: isso que eu quero que a tradição faça possível para meus filhos. Se não é isso, não tem importância. Se não tem importância, não tem por que fazê-lo. Eu não sou alguém que acredita que o judaísmo, por necessidade, vai existir para sempre. O judaísmo vai continuar existindo enquanto tenha valores que resultam em tradições e observâncias que nos dão uma conduta de vida coerente e nos permitem integrar-nos como comunidade para dentro e com as comunidades para fora. Com a atual multiconectividade, o judaísmo vai precisar ter um centro para reformar na mesma direção. Olha, deixa eu ver a próxima pergunta. Essa é a pergunta do Cláudio, depois a uma do Manfredi. Porém, algumas das novas faces do judaísmo reconheceram alguma tomada. Então, duas perguntas muito diferentes. Vamos primeiro ao do Cláudio. Eu acho que nós estamos hoje vivendo um momento liminar. Novamente, um momento de, quando sairmos de aqui, as coisas não vão ser como foram quando entramos. E o período, estou falando agora do isolamento, da pandemia, seja onde for que vocês vivem, vai ser uma transformação de como a religião vai ser praticada, como o judaísmo vai ser observado, como vai ser um mundo tão diferente que, se não começamos a pensar como vamos a sair daqui com um judaísmo que nos permite continuar a viver como judeus, com nossos valores, etc., etc., não vai funcionar. A vida congregacional nos Estados Unidos, como ela foi até 2 meses atrás, vai ter uma cara completamente diferente. A forma de nos educarmos vai ser completamente diferente. Até 2 meses atrás, se você queria uma educação judaica, você devia procurar uma escola judaica ou uma sinagoga para você e para seus filhos. Durante esta pandemia, descobrimos que podemos estar falando de qualquer lugar do mundo, com qualquer lugar do mundo, aprender, e de graça. Vai ser um judaísmo diferente. Então, vamos ter que encontrar uma nova reforma.
E vou dizer para vocês, dentro do mundo ortodoxo, essa discussão está tendo lugar. Está tendo lugar no sentido de que podemos usar Zoom. Bom, tem certos rabinos muito ortodoxos nos Estados Unidos, em Israel, que, em última instância, quase em cima de Pesach, finalmente disseram, sim, pode se conectar via Zoom com a família para celebrar a Pesach. Por quê? Porque a alternativa era não ficar em casa, não ficar isolado, era quebrar o isolamento. E tem os outros que dizem, Haldebay não pode fazer isso, vai contra a Torá. E foram os centros mais afetados pela pandemia. Tanto em os centros ultra-ortodoxos Haredim em Israel, quanto nos centros Haredim na costa este dos Estados Unidos. Ok? Em algum momento, novas fases do judaísmo reconheceram algumas más de caminho equivocada e acabou voltando com alguma prática? Absolutamente sim. E o maior exemplo dele é o movimento reformista. O movimento reformista não é um movimento reformado. Não ficou como foi no meados do século XIX, quando foi criado. É um movimento que continua se transformando constantemente e que, em parte dessa transformação, voltou a abraçar tradições que tinha deixado de lado, ao mesmo tempo que continuou criando tradições novas para reforçar valores novos. Vou dar um exemplo tolo, mas é um exemplo que eu adoro, porque não tem a ver com alahá, tem a ver com costume, mas vocês sabem como termina um casamento judaico? Casamento judaico, o noivo quebra o copo, verdade? Vocês sabem por que o noivo quebra o copo? Eu sei, vocês vão me dizer para lembrar da destruição de Jerusalém. Não tem nada a ver com a destruição de Jerusalém. Quebrar o copo no casamento era uma superstição que indicava a potência do macho, eu posso. E por isso, quando ele quebra o copo, todo mundo diz Lehai Mazel Tov, porque ele pode. Verdade? Era uma coisa pagã que entra no judaísmo. Quando os rabinos descobrem isso, entra no judaísmo, dizem, não pode quebrar o copo no casamento, mas vai contar ao povo, quando você já tem uma tradição, o povo continua quebrando o copo, até que os rabinos dizem, ok, você de agora em diante vai quebrar o copo para lembrar a destruição do templo. Quando entra na reforma, no século XIX, a reforma diz, nós não acreditamos na reconstrução de um terceiro templo, não acreditamos em superstições, consequentemente, não vamos quebrar mais o copo. O que aconteceu? Os melhores judeus reformistas da Alemanha e da França, quando chegava o momento do casamento, iam na sinagoga ortodoxa ao lado, porque não se consideravam casados e não quebravam o copo. Até que a reforma diz, ok, vamos quebrar o copo, mas vamos inventar um midrash em torno do copo para explicar por que quebramos o copo agora. Ok? Tem tradições que tínhamos deixado de lado, que depois começamos a descobrir que são muito bonitas. Tinha coisas da tradição judaica que não tinham a ver com usos e costumes, mas tinham a ver com ideologia, o misticismo judaico, tão rico e tão belo, que não tinha sido entendido ou traduzido ainda no século XIX, que foi totalmente deixado de lado pela reforma, e que nos meados do século XX começa a entrar de novo. Posso mostrar para vocês Sidurim da reforma, do começo da reforma, onde Lechado Dia em Kabbalat Shabbat não existe. Por quê? Porque era um poema místico de Sfat, e nós não acreditávamos. Bom, agora abre qualquer livro reformista e Lechado Dia faz parte do Kabbalat Shabbat. Não temos só fontes bíblicas, temos fontes dos Piyutim, de através das épocas, porque recuperamos coisas que em algum momento deixamos. Sinaida quer fazer uma pergunta, mas não escreve. A quem quer habilitar a Sinaida? Enquanto habilitam a Sinaida, eu vou habilitar. A Andrea, que estava com microfones, a luz em casa acabou, coitada dela, está na escuridão, não posso fazer nada. Papai, gostaria de falar sobre a ligação e a contribuição do judaísmo, sobretudo o judaísmo. A contribuição do judaísmo reformista, do judaísmo, sobretudo do judaísmo reformista, com a defesa dos direitos humanos.
Eu não sei se tenho uma resposta clara, que não seja outra hora e meia para a pergunta, mas quando, na década de 70, eu era rabino da Congregação Emanuel em Buenos Aires e participei nas atividades de direitos humanos como cofundador da Assembleia Permanente. Eu fui acusado de comunista. E a minha resposta sempre foi de que eu não faço política, nunca fiz e não faço agora, que eu falo em nome de uma tradição que se remonta à época dos profetas, que eram defensores dos direitos humanos, como eles eram compreendidos no momento deles. O conceito dos direitos humanos é um conceito em expansão, é um conceito que começa a tomar um valor legal como categoria universal só depois da Segunda Grande Guerra, com a Convenção de Genebra, está baseada em textos antigos nos quais os profetas fazem grande parte. O valor da vida humana, o valor do ser humano, o valor da expressão é um conceito fundamental dentro do judaísmo, como podemos ver a grandes rasgos hoje na minha apresentação, e, consequentemente, nasce do meu ser judeu minha obrigação, meu compromisso com a necessidade de lutar pelos direitos de todos os seres humanos, sem distinção. Eu entendo que meus ancestrais não podiam estender o leque dos direitos humanos até onde posso estender ele hoje, por limitações geográficas ou por limitações culturais. Mas enquanto mais se abre o leque do mundo em que vivemos, mais temos que contemplar a violação dos direitos de aqueles que até ontem não tinham direitos. Se a escravidão fazia parte do judaísmo em um determinado momento, faz 2100 anos que não faz parte e que temos toda uma literatura de condena e de proteção. Se a pena de morte tinha uma validez na época bíblica, e no segundo século já da Era Comum, que os rabinos dizem um tribunal que condena uma pessoa à morte uma vez numa geração vai ser considerado um tribunal sangrento. E Rabi Akiva diz, se eu fosse parte desse tribunal, desse betim, ninguém jamais seria condenado à morte. Valores vão mudando, vão transformando-se e nós temos que ter atenção para responder adequadamente a qualquer violação dos direitos do outro, principalmente como judeus. Por quê? Porque tantas vezes na Torá nossos mandamentos éticos têm como único embasamento porque vocês foram escravos no Egito. Nós sabemos qual é o custo, qual é o preço do sofrimento. Vocês foram escravos no Egito, não vossos ancestrais. Lemos na Haggadah, devemos nos considerar a nós mesmos como se tivéssemos saído do Egito. A memória tem que ser fresca, tem que ser nova, não pode se remontar 40, 50, 60 gerações. Tem que ser nossa, tem que ser incorporada no nosso ser para que possamos praticar os direitos humanos de a forma mais universal e mais aberta possível. Para o que é fundamentalismo... Eu liberei a Sinaida que você pediu. Ah, Sinaida, ok, está liberado. Mas eu respondi a pergunta da Sinaida. Foi a pergunta. Só queria acrescentar uma coisa. Na verdade, eu fiz essa pergunta até porque minha filha fez um curso essa semana da Cibra sobre direitos humanos, o rabino Marshall Mayer. E foi falado muito nesse curso sobre o senhor. E por isso é que eu fiz a pergunta sobre os direitos humanos, para saber um pouco dessa sua vivência e dessa sua da ação realmente do judaísmo nessa luta dos direitos humanos. Tá? Só explicando a raiz da pergunta. Ok. O Hélio pediu. Quem? Hélio pediu. Ok. Está liberado, Hélio. Rabino Gretz, sempre muito bom ouvi-lo. Parabéns pela aula. E a minha pergunta o senhor comentou que o judaísmo vai ter uma mudança, como sempre teve, e a gente está num momento de limites. Que impactos o senhor vê isso nas estruturas comunitárias, que talvez tenham muito mais dificuldades de acompanhar
essas mudanças e como lidar com isso. Nos Estados Unidos, isso já talvez esteja sendo até melhor discutido. A discussão realmente está começando agora. Eu acho que fundamentalmente vai ser uma questão de lideranças. Novamente um assunto que não toquei porque não podia tocar em todo, mas historicamente as estruturas de liderança no judaísmo mudaram, foram mudando. Teve uma época em que, como nós sabemos, as estruturas do poder na comunidade eram hereditárias. Os reis eram hereditários, os sacerdotes eram hereditários. Com a chegada do primeiro século, as estruturas mudam de hereditárias para estruturas do poder descansa com o saber. São os hajamim, são os sábios os que vão assumir o poder dentro das comunidades. Na época medieval, há uma trança que vai mudando um pouco, principalmente depois da aparição da imprensa. Vai aparecer uma mudança que vai dos sábios, dos rabinos, aos poderosos economicamente dentro das comunidades que financiavam os rabinos e a publicação dos livros, os rabinos que depois se podiam reproduzir. Quer dizer, eram modelos que iam mudando. Na vida do judaísmo na Europa Oriental, a estrutura era uma estrutura corporativista até o século XIX. Uma estrutura que, por exemplo, foi exportada ao judaísmo argentino, que era corporativista. Por um lado, queríamos direitos de cidadania para fora, mas queríamos ser tratados como uma comunidade e não como indivíduos. Queríamos que a DAIA falasse por nós. Nós não podíamos falar por nós, a DAIA falava por nós. Essa estrutura quebrou-se também com o tempo. Que vai surgir daqui? Vai surgir uma mudança de como nos relacionamos os uns com os outros. Eu acho que essencial vai ser recuperar a ideia de que Olam Chesed Yevaneh, de que o mundo vai ser construído pelo amor e não pelo poder. De que vamos ter que deixar de lado um pouco essas estruturas de poder, de aferrar-nos, e que vamos ter que trabalhar muito mais juntos em termos de que vai ser criado e como vai ser criado. Vai ser uma comunidade de cooperação e não de competição. Eu acho que vai haver uma reestruturação, principalmente nos Estados Unidos, dos movimentos. Eu acho que os movimentos, assim como existem hoje em dia, podem não mais ser sustentáveis. Vão existir diferentes congregações com diferentes ideologias, com diferentes práticas, mas vão ter que se organizar de alguma maneira onde as estruturas burocráticas que sustentam estes movimentos vão se unificar para poder enfrentar melhor aos desafios, principalmente financeiros, que a nova época vai produzir. Quer dizer, estamos começando a pensar, estamos começando a repensar. Em última instância, nesse repensar, temos que manter em mente de onde nós viemos, é dizer, Avadim hayinu lefaró b'Mitzrayim, fomos todos escravos do faraó em Egito, e aonde vamos? Vamos ao mundo que queremos que seja mais unido, não só entre os judeus, sino como mundo. Nós, como judeus, acreditamos na ideia de um final que é global. De novo, há uma análise de textos belíssimas que eu li agora, acho que foi em Cole, mas não me lembro bem, sobre a diferença entre o que o profeta Isaías faz quando ele fala do final dos tempos. E ele nos conta que Kimitzion Teitzei Torah, de Sion vai emerger, vai surgir a Torá, a qual todos os povos do mundo vão se dirigir, porque vamos reconhecer que há só um Deus, etc., etc. Contrasta isso com de onde vem a Torá. A Torá vem de Sinaí. A Torá vem de um momento em que estávamos completamente isolados, que vivíamos sozinhos como um povo, que não havia ninguém mais. A Torá era o presente exclusivo de Deus para o povo de Israel. Quando chega Isaías quase que subverte o texto.
primeiro que a estrutura desse texto, onde aparece Kimitsionte, etc., é uma pirâmide, é uma torre de Babel invertida. Se a torre de Babel se produz para a distribuição, não queremos estar todos juntos, não podemos estar todos juntos. A criação dos idiomas. Kimitsionte, etc., quando a Torá vai emanar de Sion, agora não de Sinai, da exclusividade, vai ser para todos os povos convergerem juntos para esse monte de Sion, reconstruindo uma torre mais integral e estruturalmente mais sólida. Não sei se responde à pergunta, mas meu melhor intento nesse momento. Os movimentos reformistas do século XIX na Europa Ocidental não chegaram com intensidade no mundo sefaradi do Império Otomano. Há alguma explicação? Não chegaram porque, por um lado, esse mundo sefaradi era muito mais tradicional e, ao mesmo tempo, era muito mais liberal. Era um mundo onde o leque de entendimento da cultura judaica era maior e onde a posição do judeu na sociedade não tinha a possibilidade de se expressar como o tinha dentro da Europa ocidental a partir do século, começo do século, final do século XVIII, começo do século XIX, e no mundo da Europa Oriental, um século mais tarde. É dizer, onde o judeu tinha a possibilidade de cidadania, de participar como igual na sociedade, aparecem as diferenciações de prática e de observância. No mundo do Império Otomano, o judeu não adquire cidadania, não lhe é otorgado o direito individual de cidadania, existem sempre como identidade corporativa que tem certos direitos e que não tem outros direitos. E se eu não tenho direito de participar na sociedade, então vivo dentro do corporativismo, e o corporativismo cria a sua própria estrutura do poder que dificulta a mudança. Mas dentro de tudo isso, existia uma variedade de observância e de prática dentro desse mundo sefaradi. Ok. Acho que vou me dar por satisfeito. Espero que tenha sido de alguma ajuda para vocês, ter estado comigo hoje à noite para vocês, tarde para mim. Sérgio, não sei onde você foi agora, mas muito feliz de você ter organizado isto. Muito feliz de ver muitos de vocês que eu conheço e muitos que eu não conheço, mas que espero conhecer pessoalmente quando sairmos desta pandemia e possamos pegar aviões novamente. Cunhada, beijos. Foi muito bom te ouvir. Ok, um abraço para todos. Dália, manda beijos para sua mãe. Manda o contato da sua mãe para mim, ok? Roberto. Emily de Porto Rico, vai. Quem é? Sérgio. Eu vou te mandar um artigo meu em que tem uma outra versão sobre a quebra do copo. Ok. É mística também, mas de outro nível. Eu vou te mandar, okay. Eu vou te postar. Manda. Muito obrigado. Você vai se divertir com ele. Ok. Um abraço para todos.